Chegamos! Fala, microloucos! Boa noite, tudo bem com vocês? Que entrada gloriosa, hein, gente? Fiz isso aqui só pra vocês rirem da minha cara. Vou pegar vocês estão aqui, ó. Eu vou pegar vocês pra vocês não ficarem sozinhos ali atrás. Pessoal, boa noite! Olha só, muita gente já aqui com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos para o segundo dia do nosso curso em microbiologia. Vocês vão ver que eu vou ficar falando sejam bem-vindos o tempo todo, que o pessoal vai entrando, e eu preciso ser educado, né, com vocês. Então, todo mundo que está entrando aí, sejam bem-vindos, tá bom? Hoje é o segundo dia do nosso curso de microbiologia. É um dia mais que especial, porque nós vamos fazer o processamento de amostra daquilo ali tudo, gente, ó, aquilo ali tudo e mais um pouco, todas essas provas bioquímicas, painel de... Nossa, a gente vai fazer muita coisa aqui. Então, eu quero que vocês estejam dispostos para estar comigo essa noite inteira. A aula de ontem foi longa, né? Eu sei, teve até gente que teve coragem de reclamar. Tô brincando, tá, gente? Eu falo coragem de reclamar porque não tem como a gente falar de processamento de amostras com uma aula curtinha. Não tem a menor condição. Processar amostra é muita coisa, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Quero aproveitar para dar alguns recados importantes enquanto a gente está iniciando aqui, enquanto vocês estão chegando. Serão bem menos recados do que ontem, tá? Eu sei que ontem eu trouxe muita coisa, mas, gente, vou sempre fazer isso. Se você não gosta, desculpa, eu sinto muito. Porque tem muito recado que tem que ser obrigatório, tem que ser dado. Por exemplo, se você é um aluno que solicitou o seu certificado, você tem obrigação de entrar na plataforma, assistir às aulas. Ah, mas eu assisti ao vivo. Vai lá na plataforma, marca elas como concluídas, faz uma avaliação dizendo assim, eu gostei, eu não gostei, melhora isso, melhora aquilo. Faz uma avaliaçãozinha lá, dando um joinha pra gente, ou um dislike, não tem problema. Só que você precisa fazer isso. É obrigatório seguir essas etapas. Quais são as etapas? São 3. Você precisa ir na aula e assistir ela. Ou marcar ela como concluída, né? Porque você pode já ter assistido ao vivo, não tem problema. Você precisa avaliar a aula com o joinha ou com o não joinha. Segunda coisa. E terceira coisa, você precisa obrigatoriamente deixar um comentário. Por quê? Porque senão o sistema não entende que você não interagiu com a plataforma e não vai dar aquela porcentagem total de acesso ao curso. Para que aquela porcentagem fique em 100% e aí você consiga emitir o seu certificado, beleza? Se você solicitou. Então, por quanto tempo eu tenho acesso ao curso lá na plataforma? Quem tem acesso ao curso na plataforma? Quem solicitou o certificado. Quanto custa o certificado? R$ 29,90. Só isso. Por R$ 29,90 você tem acesso ao certificado desse curso, certificado reconhecido de 20 horas, válido para atividade complementar, prova de título, concurso. Se lá tem a regra de que pode oferecer, pode entregar certificado de qualquer carga horária, nossa carga horária é suficiente para isso, tá? A não ser que ele peça uma carga horária maior, tá bom? Aí você precisa fazer o microclass, porque lá tem carga horária de 60, 40, 80 horas. Você tem acesso ao certificado, você precisa baixar. Ah, perdi meu certificado, segunda via. Segunda via tem taxa de solicitação, então guarda esse certificado direitinho, tá bom? Você tem acesso à apostila, aos e-books e aos resumos que nós vamos apresentar aqui. Tem muito resumo que a gente vai usar aqui, que é importante, então isso precisa, faz parte do combo do certificado. Aproveita, é super em conta, R$ 29,90 é muito baratinho, tá? E onde eu solicito o certificado? No link que eu vou mandar para vocês agora, ó. Pronto, mandei o link para vocês agora do certificado para você solicitar, tá? Em até 24 horas você recebe um e-mail com informações para você acessar a plataforma. Coloque seus dados direito, seu nome completo, com a primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo, são regras básicas, mas eu estou precisando falar porque tem gente que não está colocando, tem gente que coloca o nome abreviado, minúsculo, maiúsculo, vai sair errado no seu certificado e você vai precisar solicitar alteração e isso demora, tá bom? Então faça isso, preencha seus dados direitinho e aproveite aí, tá bom? Para poder estar conosco dentro da plataforma também ali, tá?
Ontem nós abrimos as inscrições do Microclass, tá? Ontem nós abrimos as inscrições do Microclass com cupom de desconto que também está na página do Microclass. Falei ontem o que é o Microclass. É a nossa plataforma com dezenas de cursos em microbiologia. Muita gente ontem perguntou sobre a pós-graduação, se vai ter turma da pós, se não tem, como é que é isso. E hoje eu vou explicar sobre a pós-graduação que nós temos. Nós temos 2 cursos de pós-graduação e eu vou explicar para vocês sobre esses cursos hoje. Fique na aula até o final que você vai se surpreender, não só com o conteúdo, mas com as orientações que eu vou trazer sobre especialização aí para você se especializar depois que você tiver formado, né? Quem pode fazer pós-graduação? Gente, eu não estou sendo irônico, é quem tem graduação. Olha o nome, pós-graduação. Para isso, o pré-requisito é ter graduação, ok? Não me levem a mal, parece ironia, brincadeira, mas é porque tem muita gente que manda mensagem e fala assim, eu estou no 4º semestre, posso fazer pós? Não pode, porque você não é graduado ainda. Quando você se graduar, volte, que estaremos te esperando, beleza? Vamos começar então o nosso segundo dia de curso? Vamos começar então a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar vamos complementar o processamento de amostras e, em especial, vamos trabalhar a identificação e, quiçá, até o antibiograma, por que não, tá? O antibiograma é muito importante nesse momento, beleza? Então, vamos lá, eu vou levar vocês aqui para dentro da nossa capelinha para que vocês possam trabalhar conosco aqui, fazendo o processamento de todas essas amostras. Eu vou colocar vocês aqui no cantinho, que eu quero que vocês fiquem aqui, ó, o mais aconchegantes possível, tá? Ó, fiquem aí. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Pronto, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos lá. Ó, nós temos câmeras espalhadas por todo lugar aqui, tá? Olha só. Tá vendo aqui, ó? A gente tem câmera aqui em cima, a gente tem câmera aqui do lado e nós vamos agora, na verdade, eu vou colocar o meu jaleco. Vou tirar as coisas aqui, né, ó, para eu não esquecer. E, obviamente, vou colocar o meu jaleco, tá, ó. Vou colocar aqui, ó, peraí, só um pouquinho. Sempre faço bagunça na hora de colocar o jaleco, né? Fora as vezes que eu começo a aula sem o jaleco, né, gente? Já fiz muito isso, de começar a aula sem jaleco. Muito mesmo, meu Deus. Como a gente sofre por esquecer isso. Aí vocês ficam nos comentários, jaleco, professor. O professor tá sem jaleco, preste atenção, seu tonto, tá? Vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês muita coisa legal, né? Muita coisa bacana sobre os diferentes processos aqui no laboratório de microbiologia. Vocês estão vendo que aqui tem muita coisa para a gente trabalhar. A gente vai fazer bastante visualização de característica da macromorfologia das colônias. Quero que você saia daqui ultra capacitado para entender todos esses processos em microbiologia, tá bom? Vamos fazer muita coisa mesmo, tá? Vou até tirar algumas coisas aqui para desocupar um pouco o espaço. Vamos lá. Vamos começar a parte prática do nosso segundo dia. É extremamente importante e indispensável você conhecer sobre provas bioquímicas para entender o processo de identificação em microbiologia. Vou pegar aqui um guardanapo para eu limpar o meu óculos. Por que isso? Porque quando a gente pensa em identificação em microbiologia, nós seguimos alguns parâmetros extremamente importantes. O que e quais são esses parâmetros? Provas bioquímicas, metodologias diferentes para identificação, né? E para isso nós temos que partir do princípio que você compreende quais são as principais provas usadas para essas bactérias. Então, eu vou tentar trazer alguns exemplos para você ficar mais confortável na hora de entender algumas coisas. Porém, você precisa saber, você precisa entender que para eu fazer a identificação de uma bactéria que eu tenho aqui, né, por exemplo, aqui eu tenho uma bactéria, quais são os procedimentos que eu tenho que fazer para conseguir identificar essa bactéria, né? São vários.
E eu preciso que você entenda a partir do que aquela bactéria é enquanto suas características macromorfológicas de colônias. Por exemplo, interpretar o crescimento microbiano é extremamente fundamental e indispensável para você conseguir fazer uma identificação bacteriana. Trazer características anteriores também é fundamental. Por exemplo, isso aqui é um Staphylococcus. Isso aqui é um Staphylococcus. Olha essa colônia. Ela é linda demais. Olha essa colônia, gente. Respeita essa colônia e esse semeio. É lindo demais, tá? Por que eu tô falando sobre isso? Eu tô até sem luva ainda, né? Não pode. Vou colocar a luva já já. Eu vou passar álcool na minha mão primeiro, porque eu vou usar a lousa digital. Então, por isso que eu não coloquei ainda, tá? Então, o que acontece? Quando eu trago características anteriores, a gente consegue ir muito mais longe no processo de identificação. Por exemplo, se eu trago características anteriores, como se é um coco, se é um bacilo, se é gram-positivo, se é gram-negativo, quando essas características vêm sendo arrastadas, né, eu vou montando um quebra-cabeça, eu chego numa identificação muito mais assertiva. E o ponto final da identificação não é a análise da colônia, são as provas bioquímicas que a gente usa para identificar. Porém, quando a gente vai pegando experiência, você não precisa, muitas vezes, fazer provas bioquímicas para descobrir que isso daqui é uma Klebsiella. Isso é uma Klebsiella e ponto final. Mas por que o senhor fala assim com tanta certeza? Porque eu já fiz tantas provas bioquímicas como essas, eu já fiz tantas provas bioquímicas que eu tenho já basicamente essas informações armazenadas na minha cabeça. Eu não tenho a menor dúvida de que isso não seja uma Klebsiella. E quais são os passos para a identificação? São vários e sempre vai depender do micro-organismo que você está nas suas mãos. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui da minha lousa digital para vocês entenderem um pouquinho sobre as provas bioquímicas que são utilizadas no processo de identificação, tá? Vou mostrar para vocês que provas bioquímicas são essas e como que elas podem ser usadas e de que forma elas são usadas, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês a partir de agora. Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela agora, tá? Existem várias provas bioquímicas que podem ser utilizadas numa rotina em microbiologia. Uma vez uma aluna mandou uma dúvida perguntando assim, como diferenciar a Escherichia coli de Enterococcus, tá? Essa pergunta é muito legal. Tem gente que pode falar assim, mas Escherichia coli é uma coisa e Enterococcus é outra, né? Enterococcus é um coco gram-positivo, Escherichia coli é um bacilo gram-negativo. Eu sei, só que depois ela me disse que ela não era Enterococcus que ela queria falar, era Enterobacter, né? Mas não tem problema, a gente consegue diferenciar do mesmo jeito, tá? Primeira coisa que você tem que saber é que as bactérias fazem parte de grupos. Por exemplo, Enterococcus é um coco gram-positivo, que se apresenta muitas vezes como os Streptococcus, cocos isolados, cocos aos pares, às vezes caem em cadeias, né? Então, eles são cocos gram-positivos. Tá aqui, Não produzem esporos também, então você não vai ver aquela bolinha branquinha dentro da célula, né? Você não vê esporos. Ele forma, como eu falei agora há pouco, cadeias curtas ou aos pares e eles, né, são anaeróbios facultativos, tá? As colônias de Enterococcus são assim. Será que nós temos uma colônia de Enterococcus aqui? Temos. Eu vou mostrar para vocês já na parte prática, tá bom? Com relação ao crescimento dessa bactéria em água-sangue, né? Ela pode produzir hemólise? Pode. Eu, particularmente, quase nunca vi Enterococcus produzindo hemólise. E isso já me trouxe uma confusão enorme. Mas pode acontecer de você ter um Enterococcus aí hemolítico, não tem absolutamente nenhum problema, tá? Você pode ter Enterococcus produzindo alfa, beta e gama hemólise, segundo a literatura. E quando a gente faz a prova da catalase, ela é negativa. Que prova é essa? Vou já falar, calma, não se preocupem com isso, tá? Geralmente eles produzem colônias pequenas, vamos comprovar isso na prática já. Então, se a pergunta dela foi relacionada a Enterococcus,
Nós já respondemos. Por quê? Porque a Escherichia coli é um bacilo gram-negativo, né, fermentador, até coloquei essa informação aqui. Esse é o gram dela. Ela também fermenta lactose no McConkey, né? Ela precipita sais de bile. Primeiro, Enterococcus nem cresceria no McConkey, ponto, né? Então tem essas principais informações aqui importantes. E aí, quais provas bioquímicas eu utilizaria para identificar, né? Existem várias, tá? Mas a pergunta dela, embora ela tenha escrito Enterococcus, ela queria saber Enterobacter, né? Então, quais provas bioquímicas eu iria utilizar? Basicamente as mesmas de Escherichia coli. O que seria diferente seria o perfil bioquímico delas, tá? Por exemplo, a gente usa muitas provas bioquímicas como essa para identificar Escherichia coli. E aqui tem os principais resultados de uma série de provas bioquímicas que caracteriza Escherichia coli com certeza. Ó. Escherichia coli são citrato negativo, elas produzem gás, elas fermentam glicose, elas fermentam lactose, sacarose, elas produzem indol, elas são móveis, elas não têm a enzima urease, elas não conseguem utilizar malonato como única fonte de carbono para produzir energia, elas conseguem descarboxilar lisina, né? Então, aqui a gente tem as principais provas de Escherichia coli. Professor, não estou entendendo nada. Calma, vou já te ensinar, fica sossegado, calma. Aí, beleza. E se nós tivermos provas, quais são as provas bioquímicas para um Enterococcus, por exemplo, né? Tem várias e Enterococcus é bem difícil de fazer identificação com provas bioquímicas comuns. O ideal é você ter um painel ainda mais robusto, né? Ou até quem sabe uma automação. Mas a gente tem aqui, ó, bilisculina sendo positiva, a gente tem eles crescendo em NaCl. O que é NaCl, né? Isso aqui é um caldo BHI com uma quantidade significativa de sal, né, de NaCl. E aí faz com que essa bactéria consiga crescer nesse caldo. Por quê? Elas conseguem crescer em ambiente com muito sal, diferente dos Streptococcus, que não cresce, né? Além de serem também móveis, tá? Só tem que tomar cuidado porque tem uma ou outra espécie aí que pode não ser e você pode confundir, beleza? Então, esse é um esqueminha básico de diferenciação. Existem outras formas de diferenciar? É óbvio que existem. Quando a gente pensa em bactérias gram-negativas, em especial os fermentadores, né, de glicose, fermentador significa de glicose. Lembra que eu coloquei uma pergunta ontem? Lembra que eu trouxe para vocês um questionamento a respeito de isso, né? O que é uma bactéria verdadeiramente fermentadora, né? O que é uma bactéria verdadeiramente capaz, né, de fermentar a lactose ali, tá? E é aqui que eu quero chegar, tá bom? Aqui são as principais provas bioquímicas utilizadas na rotina da microbiologia. E agora eu já vou mostrar na prática algumas coisas aqui importantes, tá? Pessoal, eu estou pegando sem luvas aqui, ó. Tô pegando sem luva. Tudo isso aqui tá limpo, tá estéril por fora, não se preocupem, tá? Eu preciso pegar aqui e eu também preciso pegar no iPad, então eu não quero contaminar as coisas, né? Mas aqui tá tudo limpinho, não se preocupem, tá? Todos os tubos foram limpos com álcool por fora, tá bom? E tudo tá bem certinho. A tela do iPad também foi limpada, então tá bem tranquilo aqui mesmo, tá? Vamos lá. Isso aqui, ó, é um agar citrato, ó, citrato de Simons. Tá vendo a cor dele, ó? Ele é verdinho, é uma de cultura verdinho. Assim como esse que está na foto que vocês estão vendo, olha isso, ó. Não, é o mesmo meio de cultura, né? Poderia colocar aqui em cima da tela que você não veria diferença. Ó. Isso aqui, ó, é um agar citrato. Vou até colocar aqui mais pro lado para você ver melhor. Esse é um agar citrato. Para que serve o agar citrato, né? O citrato ele vai ajudar na identificação das bactérias que conseguem utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono para produzir energia. Eu até falei sobre isso, eu vou até deixar aqui para você ver. Ó. Citrato de sódio é o único nutriente disponível. Olha o que está escrito aqui, ó, tá? Isso que ajuda muito você a entender. Então esse aqui é o agar citrato. O agar citrato é usado sempre em primeira mão, sempre é o primeiro meio de cultura a ser utilizado, porque é importante você ter certeza que ali você só colocou a bactéria, o citrato, né? Aliás, só colocou a bactéria naquela coisa. Porque se você faz, por exemplo, um TSI primeiro e depois faz o citrato, corre o risco de você levar os carboidratos do TSI para o citrato. E aí você contamina ele e você pode até ter uma bactéria crescendo aqui, sendo que ela não poderia estar crescendo no citrato, tá bom? Então, observe, sempre você vai fazer o citrato
em primeiro lugar. Depois você vem com o TSI, né? Então, enquanto o citrato tem citrato de sódio como única fonte de carbono para produzir energia, o TSI tem vários nutrientes, né? Por exemplo, o TSI tem lactose, tem sacarose, tem glicose, né? Vai ajudar você a entender a produção de gás. Vai ajudar você, por exemplo, se a bactéria for produtora de H2S, né? De sulfeto de hidrogênio. Então você vai conseguir ver aquela parte mais escura, preta, né? Indicando a produção de H2S, tá bom? E o TSI, quando positivo, ele pode ter várias reações. Nessa imagem que vocês estão vendo, tem algumas reações aqui positivas do TSI, né? Vou falar mais sobre elas na aula de interpretação amanhã. Hoje a gente vai falar sobre os meios de cultura, vai fazer os semeios das amostras aqui e amanhã a gente vai fazer a interpretação para chegar na identificação e juntos liberarmos o antibiograma. A próxima aula é sobre isso, tá bom? O próximo meio de cultura é o agarcim. A diferença dele é que enquanto o citrato e o TSI são meios de culturas sólidos, o agarcim é semissólido. Então, este meio de cultura, ele é semissólido. Por quê? Sim significa, olha aqui, ó, sulfeto, indol e motilidade. Por que isso, professor? Ora bolas, eu quero estudar a produção de sulfeto nesse meio de cultura. Se for positivo, ele vai ficar escuro, vai ficar preto. Se ele for móvel, se for uma bactéria móvel, ele fica turvo, ele é translúcido. Observe que ele é um meio de cultura translúcido. Ó. Você vê o outro lado do meio, tá vendo? Ó? Você consegue enxergar o outro lado do meio, né? Então observe isso, tá? Com muita atenção. E depois disso, depois que você analisa a produção de sulfeto, se a bactéria produzir o gás indol, que é um gás tóxico, ele vai ficar suspenso aqui em cima. Aí quando você vem com o reativo de Kovacs, você revela a presença do gás indol. Beleza? Então, esse aqui é um H2S, esse aqui é um agarcim com essas características, ó. É um meio de cultura que está turvo, então isso indica, a turvação indica a motilidade, né? Ele não está preto, então é H2S negativo, e ele está rosado lá em cima. O reativo de Kovacs ficou rosado, indica que é uma bactéria aí produtora de gás indol, tá? O próximo meio de cultura que a gente usa muito é o agar ureia, tá? Esse meio de cultura, ele tem alguns nutrientes aqui importantes, mas em especial ele tem ureia. Se a bactéria tiver a enzima urease, olha só que legal, se a bactéria tiver a enzima urease, nós temos então essa bactéria quebrando aquela ureia, transformando em água e amônia, e aí o pH do meio muda, e ao mudar o pH do meio, o indicador de pH vai mudar a cor daquele meio, né? Então, na verdade, ao alterar o pH do meio, o indicador de pH vai mudar a cor desse meio, de amareladinho assim, ó, para rosado, tá? A gente vai ver, eu acredito que a gente vai ter alguma bactéria que seja ureia positiva e amanhã a gente vai ver também. Como eu falei hoje, a gente vai fazer o semeio. Na próxima aula, a gente vai analisar e interpretar o crescimento. Então, nós temos aqui, ó, 2 meios de culturas sólidos, um semissólido e outro sólido. O próximo meio de cultura é um caldo, é o caldo malunato. Ele é um caldinho, tá vendo? Olha aqui dentro. Ó. É um caldo muito simples, tá? O caldo malunato é bem parecido com o citrato, ó. Ele só tem malunato de sódio como fonte de carbono para produção de energia, né? E é isso que a gente analisa, não? A gente analisa para saber se a bactéria consegue utilizar o malunato de sódio. O próximo também é um caldo, ó, tá? Este caldo aqui é essencial para a gente estudar a descarboxilação de aminoácidos. Se a bactéria consegue descarboxilar o aminoácido, a gente consegue verificar através da mudança de cor também, tá? Aqui nós temos um caldo chamado púrpura de bromocrisol e quando a bactéria consegue descarboxilar o aminoácido, ele fica da cor púrpura, né? Que meio de cultura é esse? Esse aqui é o caldo lisina. Caldo lisina. Ele fica dessa cor aqui, ó. Tá, ó. Caldo lisina. Show? Legal? Muito simples, né? Observar essas principais características, certo? Esses aqui são os principais meios de cultura. Professor, por que você não ensina a gente a usar o Rugai? Por que você não ensina a gente a usar o Bactray? Né? Por que não ensina a gente a usar o Bactray? O Bactray até vou usar, tá, pessoal? O Rugai, nós temos aula de Rugai aqui na nossa plataforma, tá? Mas porque não tem nenhum Rugai hoje para ensinar para vocês, senão eu ensinaria, tá?
tá? O que acontece? Por que nós ensinamos dessa forma, utilizando esses meios de cultura? Inclusive eu estou encucado porque eles estão tortos, tá? Tô olhando aqui no retorno, tô vendo eles tortos. Eu fico agoniado com isso, viu, gente? Pela madrugada. Acho que agora foi, né? Tá menos torto. Então vamos lá, né? Por que a gente usa essas provas bioquímicas? Por que você não ensina a gente a usar, por exemplo, provas como essa, ó? Um Rugai, um painel de automação, um painel simples como esse, um Bactral, até essa canetinha aqui, eu vou falar sobre ela depois, tá? Por que você não ensina isso, professor? Não é que eu não ensino, gente. É que eu quero que você entenda que todas as metodologias, inclusive a automação, por exemplo, Vitek. O Vitek é um tipo de automação. O que eu quero que você entenda é que mesmo o Vitek, ele usa provas bioquímicas como essa. Ah, o Walkway. Tem vários outros, não vou nem lembrar dos nomes, mas assim, esses meios, essas automações, né, que utilizam painéis bioquímicos, utilizam esses mesmos princípios aqui, ó, exatamente os mesmos princípios. Então, por que eu tenho que estudar isso aqui? Porque, primeiro, a automação pode faltar, o painel pode acabar e você pode ter que recorrer a provas bioquímicas. Mas essa não é a justificativa mais plausível, porque de fato, dificilmente você vai ver provas bioquímicas assim na rotina. Se você faz, não tem problema. Para mim, ela é maravilhosa, tá? Mas quando você aprende essa rotina dessa forma, independente de onde essas provas estejam, você consegue fazer uma análise bioquímica. Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser muito comum. É muito comum as pessoas confundirem as reações bioquímicas ali no, no Rugai, né? O Rugai com lisina, por exemplo, às vezes ele fica amarelo e fica meio roxo, as pessoas não entendem se a reação de fato é positiva ou não, aí ficam confusas com a motilidade, e aí não sabem interpretar e vira uma confusão. E acaba a ferramenta que é para facilitar, acaba dificultando, né? Então, quem está no dia a dia da bancada dificilmente sabe reações bioquímicas assim como essa. Se você souber, você vai muito mais longe, porque independente do tipo de painel que você usa para identificar a prova bioquímica, você sabe identificar, sem problema nenhum. Te garanto isso. Por quê? Porque você sabe o que é o citrato, o que é o gás, o que é a fermentação da glicose, o que é a fermentação da lactose, por que a glicose acontece embaixo e não em cima, por que a motilidade, o que é a ureia, como é que essa história de descarboxilação de aminoácido, qualquer coisa que você quiser fazer. Entende? Independente de onde essas provas estejam, como eu sempre falo, você vai saber fazer, tá? Vai saber fazer, não tem absolutamente nenhuma dúvida. Beleza? Olha só. E essas dúvidas são muito frequentes. Presta atenção, eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa. Ó. Eu quero que você veja esse fragmento da nossa aula da pós-graduação em microbiologia. Olha o que essa aluna falou sobre o Rugai. Ela usa o Rugai. Olha o que ela disse sobre o uso do Rugai na rotina dela. Presta atenção, vou dar o play para vocês aqui. Ó. Oi, então, eu fiquei em dúvida porque há um tempo não está sendo falado sobre isso nesse momento, mas como eu fiz esse teste essa semana, e aí eu estou muito com essa dúvida, porque na verdade a leitura dos aminoácidos, né, a lisina, muda para amarelo quando fermentou glicose, é negativo, mas fica metade amarelo e metade violeta, e aí? Boa. O seu lisina é caldo ou é agar? É agar. É por isso, então, é por isso. Ó, vou explicar. Também não curto muito essa lisina. Vou explicar, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. A lisina, ela tem essa dificuldade mesmo, né? Para quem não sabe, lisina é um aminoácido e nós testamos o perfil bioquímico para saber se a bactéria é capaz de descarboxilar aquele aminoácido. No seu caso, Márcia, você tem um meio de cultura, vou apagar aqui porque senão vai ficar bagunçado, você tem um meio de cultura que é sólido, né? Provavelmente você tem um Rugai ou qualquer outro meio, né? Lisina, assim, não é isso? Só me corrija se eu estiver errado, tá? Isso, eu usei no Rugai mesmo. Perfeito, o Rugai é um problema. Vou explicar por quê. Inclusive vai ter aula de Rugai, não se preocupe, tá? Por que é um problema, tá? Não é que ele é ruim não, tá? Ele é ótimo. Mas o que acontece? A reação da lisina vai acontecer aqui embaixo, ó. Lisina. E acontece da mesma forma. Primeiro fica amarelo, depois fica roxo, rosa. Eu não sei qual que é aquela, né? Púrpura, eu não sei.
Mas ele primeiro fica amarelo. Só que como esse meio é sólido, não é um caldo líquido, a dispersão da cor é dificultada, né? Porque o meio é sólido, ele é duro, então a bactéria não consegue fazer essa uniformização da cor. Então por isso que ele fica meio amarelo. Mas aquela parte amarela significa que houve fermentação da glicose. E a parte que ficou rosa ou púrpura é que houve a descarboxilação da lisina. Tirei então, sua se dúvida? tiver um pouquinho roxo, eu vou considerar Vai. positivo. Porque eu fiquei Vai imaginando também o que realmente tinha acontecido. Se usou só um pouquinho da glicose ali, né? Sim. Então, né, tem muitas interpretações, mas bacana, obrigada. Eu estou chocada. Saio dessa Imagina. aula, nossa, assim, tô fazendo tudo errado, mas, tipo, tô aprendendo. É isso, né? É isso, né? Viram o que eu respondi para ela? Eu falei para ela isso que eu falei para vocês. E olha, ela é aluna da nossa pós-graduação em microbiologia. Ela faz a nossa pós em microbiologia e ela tirou uma dúvida numa das aulas práticas, numa das aulas teóricas, na verdade, né? Eles já viram aulas práticas como essas e ela tirou uma dúvida ali na aula sobre um procedimento que ela já faz na rotina dela. Ela já trabalha, mas acha o meio de cultura confuso e não sabe interpretar. Você acha que depois dessa explicação que eu dei, ela não vai mais saber resolver? Claro que vai. Ela tirou a dúvida que ela tinha, entende? Olha só, como eu falei, aqui nós temos vários meios de cultura. O próximo exemplo aqui atípico que eu gosto de dar é sobre o citrato. Presta atenção. Provavelmente você acredita que para ser considerado citrato positivo, o meio de cultura tem que estar assim, azul, né? E eu já ensinei várias vezes, se você é aluno veterano dos nossos cursos, você já sabe, mas se não, você vai aprender hoje. O citrato não precisa estar azul para ser positivo. E, inclusive, isso também foi dúvida de aluno da nossa pós-graduação. A maioria dos nossos alunos da pós já trabalham, já sabem fazer as coisas. E mesmo assim, podem ter dúvidas. É por isso que eles fazem a nossa pós-graduação, porque eles conseguem saber que eles têm mudança, eles conseguem aprender, eles conseguem entender como que as coisas funcionam e que de fato aquilo ali vai mudar a rotina deles. É maravilhoso isso, porque a gente ensina na teoria aqui para você ver e te ensina da forma mais prática possível, tá bom? Vamos continuar então, olha só. Aqui são algumas das provas bioquímicas, a gente vai falar mais sobre a interpretação delas amanhã, tá? Aqui também nós vamos falar sobre isso amanhã, vou usar esse material também, assim como esse aqui. Mas eu quero chegar bem aqui, ó, tal. Professor, por que o senhor não usa o Rugai para ajudar a gente, né? Porque as provas que tem no Rugai, você tem aqui também. E se eu te ensino aqui, você sabe interpretar o Rugai, o Enterokit B ou qualquer outro kit de identificação rápida. Sabia disso? Vou dar um exemplo para você entender da forma mais prática possível. Observe. O Rugai nada mais é do que um meio com várias misturas ali de reações bioquímicas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui na parte de baixo, você consegue estudar não só... Deixa eu só mudar aqui a caneta. Aqui na parte de baixo, você consegue estudar não só a descarboxilação da lisina, como a motilidade, né? Então você analisa a motilidade, né? Nessa parte aqui da base, você analisa se a bactéria produziu H2S, a mesma coisa que você faz aqui no HSIM. Você analisa se a bactéria produziu gás de glicose, a mesma coisa que você vê aqui, ó, no HTSI. A parte de base aqui, ó, do TSI, ó, a parte da base, você também analisa a fermentação da glicose com a produção de gás. Então, essa parte aqui da base, ó, é utilizada para estudar, por exemplo, a fermentação da glicose e a produção do gás, assim como eles colocam a ureia também junto, o que já torna para algumas pessoas um pouco confuso, né? Aqui em cima, no ápice, a gente consegue ver, por exemplo, se ela tem o triptofano, que é ideal, é essencial para a identificação de proteus, diferenciação de proteus, providência, morganela, das outras bactérias que não tem, né? Ou até mesmo a fermentação da sacarose. E aqui, ó, no chumaço de algodão, ou na tampa, porque alguns Rugai tem tampa, com um papelzinho, esse papelzinho é impregnado com reagente, que quando forma o gás indol, impregna ali e muda a cor daquele material, né? Então,
Como que a gente interpreta o Rugai? Eu lembro demais de uma vez que eu estava numa assessoria em microbiologia com um laboratório de São Paulo, do interior de São Paulo, e a analista clínica falou assim, Marcelo, eu nunca vi o Rugai com essas duas cores aqui embaixo. Eu nunca vi o Rugai mostrando essas características desse jeito. E aí eu entendi que ela não entendeu o que está acontecendo aqui. Ela não entendeu. Ela não entendeu que não é assim, que fica vermelho, amarelo e depois púrpura junto. Não é assim. Ela simplesmente não entendeu o princípio da interpretação das provas bioquímicas. Por quê? Porque não conhece as provas bioquímicas de forma isolada. Como que a gente interpreta isso aqui? É assim, gente, ó. O Rugai, aqui embaixo, acontece a descarboxilação da lisina, como eu falei para nossa aluna agora há pouco da pós. Só que antes de descarboxilar a lisina, ela fermenta carboidrato aqui embaixo, né? E aí ele fica amarelinho, e aí depois de ficar amarelinho é que ele muda para púrpura. Só que como esse meio é um meio sólido, às vezes não consegue sair o amarelo todo, aí fica púrpura de um lado e amarelo do outro, é por isso que confunde. Então não é que vai aparecer amarelo e púrpura, é que vai aparecer ou um ou outro. O que acontece aqui é assim, ó. Quando você faz o pique e depois o estriamento no bisel, você pode ter uma bactéria que é móvel. Então isso aqui é um pique que ficou grosso, ó. Significa dizer que a bactéria é móvel, por exemplo, né? Então isso pode ser indicativo de motilidade aqui, ó, né? Já quando você faz o pique e fica fininho como esse, ó, indica que a bactéria é imóvel. Então, logo, aqui ó, você tem essa característica, né? E aqui você pode ter uma bactéria imóvel que é glicose, né? Mostrou a fermentação da glicose, assim como também mostrou a fermentação da glicose aqui em cima. E assim como produziu gás também, né? A diferença é que aqui, esse está glicose negativa, mas o objetivo não é esse. O objetivo aqui embaixo é analisar a descarboxilação da lisina. Então, quando fica amarelinho embaixo, significa dizer que não descarboxilou a lisina. Só fermentou a glicose, mas não descarboxilou a lisina. Agora, quando fica púrpura, indica que descarboxilou a lisina, tá? Aqui tem uma lisina positiva com uma bactéria imóvel e aqui tem uma lisina negativa com a bactéria imóvel. Aqui tem uma lisina positiva com uma bactéria móvel. Tá vendo? Ela ficou grosso o risco, né? Significa dizer que a bactéria se moveu um pouquinho. Já aqui tem uma bactéria, né? Ó, lisina negativa, móvel, lisina positiva, móvel. E aqui, né? É positivo para a lisina, mas não mostra a motilidade, tá? E aqui, ó, não fermenta glicose. Afinal, quem pode ser? Se não fermentou a glicose, não é uma enterobactéria, pode ser um bacilo gram-negativo não fermentador. Ele até deu exemplo, ó, Acinetobacter, tá? Esse aqui é imóvel, ok? Porém, se fosse móvel, ao invés de ser Acinetobacter, ó, se fosse móvel aqui, ao invés de ser acineto, poderia ser quem? Uma Pseudomonas, tá? Que a diferença básica de Acinetobacter e Pseudomonas é a motilidade. Pseudomonas é móvel e Acinetobacter imóvel. Simples, né? É muito legal fazer isso aqui. Essas bolhas indicam a produção de gás, né? Aqui não só tem gás e como ficou preto. Aí tem gente que tem dúvida. Professor, ficou preto. Então quer dizer que se ficou preto, como é que eu vou analisar a glicose? A glicose, gente, quando fica preto assim, ele ficou amarelo primeiro e depois ele fica preto. Primeiro ele fermenta a glicose e depois ele produz H2S. Esse preto é da produção de H2S, tá? H2S, sulfeto de hidrogênio. Esse preto é disso, tá? Então o que está acontecendo aqui? Quando a bactéria produz H2S, ela também fermenta a glicose. Tanto que não só fermenta a glicose, como produziu gás. Essas aqui são as bolhas, ó, de produção de gás, tá? Então observe essas características, ó. Glicose positiva com H2S negativa, tá? Ele até tá dizendo aqui, ó, que é uma salmonela, né? Uma salmonela typhi, tá? E aqui você tem o que, ó? Que é isso? Um Citrobacter spp, tá? E aqui uma salmonela spp, uma salmonela sem a definição da espécie. Então, em termos gerais, é assim que a gente interpreta e analisa um Rugai, tá?
E aqui em cima você analisa na tampa, porque esse aqui é um outro modelo diferente desse que eu mostrei aqui. Esse aqui é algodão e esse aqui é uma tampinha que tem um reagente, né, que vai mostrar para você aí se a bactéria é produtora do indol ou não, beleza? Muito simples, gente. Parece complexo, mas não é. É muito simples. Só que para isso você tem que conhecer essas provas bioquímicas isoladamente. Tem que ser assim. Se não for, não dá muito certo. Você vai ficar mais confuso do que outra coisa. E se eu tiver esses painéis aqui? Gente, esses painéis têm as mesmas provas bioquímicas. Olha só, a prova da ureia, tá? Olha só, isso aqui, se não me falha a memória, é a arginina, tá? Ó, a esculina, a glicose, tem frutose, tem malonato, tem lactose. Não sei se isso aqui é malonato ou se isso aqui é maltose, tá? Não, sinceramente eu não lembro. Enfim, tem várias outras possibilidades aqui. Aqui em cima é ele está falando que aqui é malonato e que aqui embaixo é sacarose, ó, tá? Então a gente tem várias possibilidades de interpretação de provas bioquímicas dessa forma. Não, aqui em cima é ureia, né? E aqui embaixo eu não sei que prova é essa. Aqui embaixo é a prova da produção de indol e aqui em cima é descarboxilação da lisina, aqui descarboxilação da ornitina, tá bom? Então a gente tem várias provas bioquímicas de formas diferentes. Aqui, por exemplo, você tem Bactray. Ó, no Bactray você tem basicamente as mesmas provas. Esse aqui é o Bactray 3. Para quem não sabe, o Bactray é um painel que ele analisa, identifica a bactéria com uma prova prévia. Que prova é essa? Essa prova aqui, ó. Para você fazer o Bactray, você precisa das tiras de oxidase, tá? Para fazer o Bactray, que é esse painelzinho aqui, ó. Para quem não conhece, eu vou até mostrar logo para vocês, ó. O Bactray, ele é muito, mas muito utilizado mesmo. Esse aqui, ó, é o Bactray. Esse aqui, no caso, é o Bactray 1, tá? Bactray 1. Então, para eu fazer o Bactray, eu preciso primeiro fazer a prova da oxidase. Por quê? Porque se a minha bactéria é oxidase negativa, eu uso o Bactray 1. Se a minha bactéria deu oxidase positiva, aí eu vou usar o Bactray 3. Olha só. Se for oxidase positiva, eu venho para o Bactray 3. Se for oxidase negativa, eu uso 1. E o 2 fica onde? O 2 é um complemento do 1. Então, quando você ficou na dúvida, se quiser gastar mais material, aí você usa o 1 e o 2 juntos. Mas o 2, eu, Marcelo, só uso quando eu não consigo chegar numa identificação segura através do 1. Só nessas condições que eu uso, beleza? Só nessas condições mesmo. Se não for, eu não gasto material à toa, tá? E no Bactray tem as mesmas provas bioquímicas. Ó, você tem malonato, você tem a prova do citrato, né? Tem algumas que eu não consigo ler, mas tem aqui tem ureia, tem arginina, né? Tem a fenilalanina. Então, basicamente as mesmas provas, só que elas estão apresentadas de uma forma diferente. E como que funciona o Bactray, por exemplo? Você vai pegar essas cores e vai lá no site e vai colocar. Escolhe o painel que você usou, indica as cores lá e manda calcular. E com base no banco de dados, ele vai te dizer que bactéria é essa através de uma identificação por porcentagem. Muito simples, gente. E existem várias assim outras tecnologias, inclusive tecnologias que não estão disponíveis no Brasil, né? Por exemplo, essa canetinha aqui, ó, a gente faz a cultura dessa, parece canetinha de escola, né? Ó, mas não é não, tá? Isso aqui são provas bioquímicas, né? Ó, aqui você tem as mesmas provas bioquímicas, ó. Ureia, tem o citrato, tem a motilidade, você consegue ver que a bactéria é móvel, tá vendo? Ó? A H2S, né? Eu acho que aqui também é um malonato, não tenho certeza, ou até uma lisina aqui, não sei, sinceramente, não tenho certeza, tá? Mas você tem as principais provas bioquímicas aqui, você coloca ali nessa canetinha, né? E aí você interpreta as reações bioquímicas através da coloração, né? As cores vão mostrar pra gente que bactéria é essa. Essa tecnologia, pessoal, eu sei que tem gente perguntando, ela não está disponível no Brasil, pelo menos eu nunca vi. Eu já trouxe umas, eu importei para usar, para fazer aula, tá? Mas acabou que não deu muito certo, porque quando ela chegou no Brasil, eles não autorizaram a importação por ser um produto químico e tinha algumas limitações assim. Eu acho que não tinha registro no país, eu não lembro exatamente o que era, a gente acabou não conseguindo gravar aula sobre ela. E também não ia adiantar muito, né? Porque não tem disponível no Brasil, então ia ser só uma metodologia que não ia poder ser usada, tá? E agora a gente tem a identificação. Como que seria a identificação? Seria através de uma tabela bioquímica como essa, né? Isso aqui eu vou mostrar como que interpreta
na próxima aula, porque hoje, como eu falei, nós vamos fazer a semeadura e interpretação do crescimento microbiano. Beleza? Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Olha só, agora vocês vão ver a prática da interpretação do crescimento microbiano. Vamos fazer então a interpretação do crescimento microbiano? Vamos trabalhar um pouquinho o processo de identificação das bactérias através das características da macromorfologia das colônias. Esse processo é extremamente gostoso de se fazer, porque a gente precisa interpretar primeiro a bactéria através do seu crescimento microbiano. Depois que a bactéria cresce no meio de cultura, é que eu posso tomar decisões seguras para o processo de identificação desse micro-organismo. E como que isso funciona? Assim, eu vou te mostrar aqui na prática. Olha só, para fazer a identificação de uma bactéria, o primeiro passo é esse mesmo, é você interpretar a macromorfologia da colônia. E através da macromorfologia da colônia é que você consegue saber quem, ou na verdade não é nem quem ela é, mas que provas bioquímicas utilizar, tá? Vou dar exemplos para vocês entenderem e para ficar cada vez mais fácil. Vamos começar analisando as semeaduras que nós fizemos para nossas amostras de ontem. Ah, pronto, tá aqui, achei uma. Aqui nós temos a secreção traqueal que nós fizemos ontem, vocês lembram? Vou mostrar para vocês aqui para vocês verem. Só fazer um ajuste aqui bem rápido. Ó, essa são as provas bioquímicas, essa é a semeadura que nós fizemos ontem, ó. Secreção traqueal de fulano, lembra que eu coloquei? Falei para colocar a data e tudo mais. Ó, primeira coisa que eu faço é isso, é analisar o crescimento microbiano. E quando a gente já conhece, né, de longa data os micro-organismos, eu até já sei quem ela é sem nem ter aberto, tá? Por quê? Porque as características dessas colônias eu já vi muitas vezes. Ó, essa característica de colônia aqui eu já vi demais, pessoal. Eu vou pegar uma alça bacteriológica azul. Eu não vou encostar essa alça na nossa bactéria, tá, pessoal? Não vou encostar. Vou usar apenas para apontar, tá? Ó, observe, essa é a nossa cultura. Vocês conseguem perceber que ela é uma colônia pigmentada? Ela chega até a ser um pouco esverdeada? E não só esverdeada, mas ela tem uma característica metalizada aqui nas bordas, ó. Essa característica metalizada está sobre todas as colônias. Olha aqui nessa câmera para você ver melhor, ó. Essa característica metalizada que você vê nessas colônias, ó. Vou mostrar para vocês mais de pertinho ainda. Olha isso, ó. Ó, olha essas características aqui, ó. Essa característica metalizada que você vê nessa colônia indica que provavelmente isso aqui é uma Pseudomonas, tá? Por quê? Pseudomonas tem esse pigmento, a borda dela é irregular, porque ela é móvel. O cheiro que eu estou sentindo aqui, queria que você estivesse sentindo, é um cheiro doce, 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 doce. E essa característica de pigmento metalizado é muito clássica de Pseudomonas, tá? Clássica demais. Por quê? Não é muito bem descrito na literatura esse pigmento. Não estou falando do pigmento verde, eu estou falando desse pigmento metalizado. Geralmente, eu observo na minha prática que esse pigmento sempre está relacionado com pacientes que estão em prolongado uso de antibiótico e de corticoide também. Com certeza no H-Sangue também tem e vai ser mais fácil de visualizar. Olha o pigmento metalizado, ó. Olha isso, ó. Eu fiz o desgotamento, lembra? Fiz uma cauda, fiz outra cauda e fiz a última cauda. Na última cauda eu vejo colônias isoladas também, mas eu vejo que todas as colônias, olha só, todas as colônias estão com esse pigmento que eu falei metalizado. Todas. Absolutamente todas elas estão com pigmento metalizado. Ó. Lembra até Escherichia coli? Lembra da Escherichia coli em H-Emb, né? Lembra muito, muito, muito mesmo. Esse pigmento metalizado é extremamente característico de Pseudomonas. Será que ela é beta-hemolítica? Não é. Essa aqui é uma cepa de Pseudomonas que não é beta-hemolítica. Não dá para ver, ó, ao redor da colônia halo, tá? Mas algumas cepas de Pseudomonas são beta-hemolíticas. Quais provas eu poderia usar? Essa pergunta é sensacional, né? Quais provas eu poderia usar para fazer a identificação dessa Pseudomonas? Vou explicar para você.
Mas eu vou explicar porque eu já conheço as provas bioquímicas, tá, pessoal? E vou explicar porque eu já conheço o perfil bioquímico de uma Pseudomonas. Então, estou te dando o caminho das pedras de uma forma muito mais fácil, tá? Pseudomonas é uma bactéria que apresenta a enzima citocromo C oxidase. Então, se eu utilizar aqui, ó, a prova da oxidase, a minha Pseudomonas vai reagir, provavelmente. Essa aqui vai ser confirmada, pelo menos vai confirmar a Pseudomonas dessa forma. Ah, mas tem outras bactérias que são bacilos gram-negativos, não fermentadores, que são oxidase positiva. Sim, eu sei. Mas essa não tem bactéria com essa colônia, a não ser Pseudomonas, gente. É claro que pode ser que tenha, eu nem conheça, tá? Mas assim, ó, na rotina clínica não existe. Quem é da rotina sabe do que eu tô falando. Então, o que nós vamos fazer? Primeira prova que eu faria era a oxidase, né? Então, quais provas bioquímicas eu poderia usar? Primeiro, se deu oxidase positiva, eu já penso que é Pseudomonas mesmo. Mas, para confirmar, eu posso fazer provas bioquímicas, como, por exemplo, a prova do TSI, porque vai indicar para mim assim, ó. Se eu semeio uma Pseudomonas no TSI, eu vou ver que aqui embaixo ela vai continuar vermelha. Vai indicar que essa bactéria realmente é um bacilo gram-negativo não fermentador de glicose. Por quê? A prova ideal não é o TSI para estudar a fermentação da glicose. A prova ideal é o OF-glicose. Só que eu não tenho ele aqui, então eu vou mostrar através do TSI. Pode ser que dê uma variaçãozinha aqui ou acolá, porque na hora que eu coloco, né, pode ser que tenha uma entrada de ar e tudo mais, então é um pouquinho complexo isso. Mas, em geral, quando você semeia uma Pseudomonas no TSI, você tem a base continuando vermelhinha, né? E aí, no crescimento do bisel, você vê a produção do pigmento de Pseudomonas. Então, isso aqui ajuda a te confirmar Pseudomonas. Outra prova que pode confirmar Pseudomonas é a prova da motilidade que a gente faz aqui no Agar-Sim, perdão. Quando eu faço o PIC no Agar-Sim, eu estudo a motilidade. Se a minha deu oxidase positiva, eu já penso em Pseudomonas, mas eu tenho que seguir com a identificação. Então, quais são as provas que eu uso para identificar? Essas duas são uma opção. Ou você pode usar o Bactray. Lembra que eu falei que o Bactray é dependente da resposta da prova da oxidase? Então, se a minha oxidase deu positiva, eu vou usar o Bactray 3. E aí eu sigo o procedimento normalmente, tá bom? Vamos fazer então uma identificação aqui? Vamos fazer para facilitar o nosso aprendizado? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui como que seria esse processo de identificação. Vou só pegar uma máscara, porque eu vou abrir a placa, eu vou ficar falando. Então é melhor que eu esteja de máscara nessa hora, obviamente, tá? Vou pegar uma máscara aqui. Deixa eu só pegar ela e colocar direitinho. Pronto. Ó, vou colocar minha máscara aqui. Tirar meu óculos para não atrapalhar, porque como eu tô pertinho aqui, eu não preciso ver de óculos, né? Então, vamos fazer a primeira prova da oxidase. Vou usar essa alça de jeito nenhum, gente, tá? Não mesmo. Vou pegar aqui, ó, uma alça nova. Então, eu vou abrir minha alça nova. Ah, eu gosto muito de trabalhar com um papelzinho em cima, vocês sabem disso, tá? Já até falei que eu adoro trabalhar com papel. Cuidado para não esbarrar a alça em nada, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, a minha tirinha de oxidase. Outra dica, pessoal, se você vai usar a tira de oxidase, certifique-se de que você tem mais pesquisas para fazer. Por quê? Porque você pode usar pelo menos 2 ou 3 bactérias, não tem problema usar pelo menos 2 bactérias numa única tira, tá? Não tem problema nenhum. Aqui nós temos um reagente colorimétrico e quando eu coloco, eu pego aqui a minha bactéria, ó, peguei ela, tá, ó, ela tá aqui, ó. Ele é até difícil de sair. E quando eu coloco aqui, ó, se você quiser, você pode até molhar a tira com um pouquinho de água estéreo, tal, para você poder fazer o estudo da sua reação bioquímica, tal. Você esfrega um pouquinho e espera para ver se ela vai mudar de cor. Ela pode ficar azul, ela pode ficar meio roxa, meio púrpura, tal. Isso vai indicar. Eu vou esfregar ela mais para você ver a mudança de cor maior ainda, tal. Ela já tá ficando. Tá? Nem vou precisar usar mais, vai dar para ver facinho, ó. Ela mudou bastante de cor, né? Isso indica que nós temos aqui, ó, uma bactéria oxidase positiva. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo, ó?
ela ficou numa cor bem forte, ó, um roxo, né? Eu acho que são roxos, não sei. Tá vendo? Ó? Isso indica que ela é uma bactéria oxidase positiva. E quais seriam as próximas provas? Eu vou mostrar para vocês e vou ensinar, tá? Primeiro eu vou pegar isso daqui, deixar aqui no cantinho. E eu vou fazer aqui, ó, com uma alça amarelinha, porque eu vou usar a parte da agulha. Não vou usar a bolinha, vou usar a agulha. Então eu vou abrir pela bolinha, porque eu vou pegar pela bolinha, né? Então, que prova bioquímica eu vou fazer? Eu vou pegar a minha colônia, tá? Sempre procurando colônias isoladas, né? Vou pegar a minha colônia, aqui, ó, vou pegar mais um pouquinho, e vou fazer o semeio no TSI. Como que é feito o semeio no TSI? Assim, ó, vou abrir o TSI, vou fazer um pique lá no centro dele, olha só, ó, vou lá embaixo, ó, furei o TSI, né? E na volta eu faço um estriamento no bisel, tá? Lá embaixo eu estudo a fermentação da glicose e aqui em cima, né? Eu vou até fazer outro, porque eu quero furar melhor. Esse aqui eu não sei se ficou legal. Vou fazer outro para me certificar que deu certo. Vou pegar outro TSI aqui, tá? Ó, mais uma vez, vou fazer o TSI para vocês verem. Funciona assim, ó. Você fura até lá embaixo, ó. Furou lá embaixo, ó. Aí você vem arrastando a bactéria no bisel, tá? Bem simples, né? Então, deixa aqui. E agora você vai fazer a prova da motilidade, porque Pseudomonas é móvel, né? Pega a bactéria e vou colocar no agar-sim. Pessoal, o agar-sim tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele é um meio de cultura que ele é semissólido, então qualquer coisinha pode colocar uma motilidade falso positiva aqui. Então, o procedimento seria assim, ó. Eu vou pegar a minha bactéria e vou soltar bem no centro, olha só. Bem no centro, ó. Soltou, tá vendo que ficou bem no centro, ó? Isso vai indicar, quando for positivo, que ela vai ficar turva. Tá vendo que ele é translúcido? Você consegue ver lá do outro lado, ó. Translúcido. Se for móvel, amanhã ele vai ficar turvo. E na hora de puxar, você tem que puxar bem retinho. Porque se você puxar assim, ó, balançando, ele vai parecer que é móvel, enquanto a bactéria não é móvel, né? Não é verdadeiramente móvel, né? Ó, enquanto isso, a nossa reação de oxidase aqui, ó, ficou ainda mais forte, tá vendo, ó? Bem mais forte agora. Só que não é ideal ler uma oxidase muito tardia assim não, tá? Mas vocês viram que a nossa ficou positiva bem no início, beleza? Só mostrando aqui pra vocês de novo, tá? Vou deixar ela aqui. Então aqui nós temos o TSI e o SIM de uma Pseudomonas. Eu vou só dobrar aqui, ó. Porque esse papelzinho vai pro lixo, tá? Eu vou até jogar álcool, que a gente sempre faz isso aqui, ó. Joga bastante álcool e descarta isso aqui no lixo, tá? Pessoal, a nossa chaminha tá ligada, não esqueçam, tá? Ó, é que a gente deixa ela aqui no cantinho, ó, a chama tá ligada aqui, ó, tá? Ó. A gente deixa ela aqui no cantinho, porque se ela ficar muito aqui em cima, ela pode esquentar muito a câmera, tá? Aí acaba atrapalhando a nossa aula, tá bom? Só por esse motivo. Pronto. Vou passar álcool aqui na minha luva, não tem problema fazer isso, tá, pessoal? É só pra evitar que eu contamine as placas por fora e tudo mais, tá? Não tem problema. Então, beleza. Já fiz basicamente aqui a interpretação de uma Pseudomonas. Eu quero achar o meu pincel para poder colocar o nome nos tubos, senão vou bagunçar tudo. Ah, achei. Ainda bem que tá aqui pertinho. Então, aqui eu vou colocar... O que eu coloco nos tubos, né? Geralmente você coloca o nome do paciente e tudo mais, mas aqui eu vou colocar Pseudomonas, né? Eu vou colocar assim, ó, pseudo, né? Porque aí vai mostrar que eu tô em dúvida se é pseudo, né? Beleza? Prontinho, né? Vamos lá. Vou colocar ela na minha estante, porque amanhã eu vou estudar as reações bioquímicas, não é isso? Qual é a próxima bactéria que eu tenho aqui? Tá? Tem várias, gente. Eu não vou fazer a interpretação de tudo isso, porque senão a nossa aula vai ter 5 horas de duração, né? Então não é isso que a gente quer. Eu vou começar aqui pela Klebsiella, tá? Eu tenho uma Klebsiella aqui linda demais. Essa Klebsiella aqui tá sensacional. Primeiro que, olha a cor dela no meio cromogênico, gente. Olha que bactéria linda no meio cromogênico. Olha isso. Isso aqui é uma Klebsiella
em meio cromogênico, tá? Ó, olha que linda, ó, linda, linda, linda. Klebsiella em meio cromogênico, tá? Ó, linda demais, né? Ó, uma colônia muito mucoide. O que é a mucosidade, professor? Explica pra gente. Vou explicar, calma, querido gafanhoto, calma. Vou pegar outra alça para apontar, tá, pessoal? Ó, o que é uma mucosidade? Essa presença exacerbada de brilho indica que a bactéria é móvel. Tá vendo que ela tem muito brilho? Móvel não, perdão, que ela produz muco. Não, essa mucosidade, essa presença de brilho na bactéria indica que ela é uma bactéria mucoide, né? Tem bastante água. E o que é o muco, né? É um emaranhado proteico, né? Que faz com que a bactéria seja de difícil acesso. Então as células não vão conseguir fazer, por exemplo, fagocitose, né? Aqui nós temos a mesma bactéria com as mesmas características, só que em outro meio de cultura. Isso aqui é um meio de cultura cromogênico. Vou colocar aqui. E isso aqui é um agar macconken. Não, olha as características, ó. A mucosidade é a mesma, ó. Bactéria mucoide da mesma forma, ó. Hipermucoide, né? Na verdade não é hipermucoide, ela é mucoide. Hipermucoide é quando ela produz muito mesmo, que chega, a colônia fica gigantesca, né? Isso aqui também é uma Klebsiella, só que ela tá bem menos rosa, ó, tá bem menos, né? Mas não cresceu também muito bem, porque isso aqui é outra amostra, tá? E aqui também tem uma Klebsiella, olha só, mesmas características, ó, de Klebsiella, ó. Só que agora você tem aqui no agar chocolate. Não, isso aqui é uma Klebsiella no chocolate, pessoal, para quem não conhecia, ó, tá? Como é que você sabe, professor, que é uma Klebsiella? Pelas características da colônia, tá? Ela é muito mucoide, então lembra Klebsiella. Mas qual seria o procedimento? Fazer prova bioquímica. Então vamos fazer a prova bioquímica para identificar essa Klebsiella? Para vocês entenderem o procedimento, nós vamos usar duas provas bioquímicas diferentes, tá? Nós vamos usar as provas bioquímicas aqui, ó, que eu falei naquela hora, citrato, TSI, SIM, ureia, malonato, lisina. Vamos usar essas provas bioquímicas, tá? E vamos usar o Bactray também. Deixa eu só ver se eu tenho o Bactray certinho aqui pra gente usar. Eu vou abrir aqui um outro pacotinho pra gente usar o Bactray certo, tá? Pronto. Ó, esse aqui é o Bactray que nós vamos usar hoje, tá bom? Bactray 1. Como que é o procedimento? Muito simples. Vamos lá. Nós vamos pegar a colônia da bactéria, vamos passar nas provas bioquímicas e depois vamos também colocar no Bactray. Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Vou pegar uma alça amarela de novo, porque a alça amarela para mim é a melhor para poder fazer provas bioquímicas desse tipo, tá? E as provas bioquímicas são feitas da mesma forma, a diferença é que a gente vai usar mais, começando sempre pelo citrato, tá? E por onde eu escolho as colônias para poder fazer o semeio, tá, pessoal? Vou mostrar, olha só. Quando você vai fazer o semeio da sua bactéria, nas provas bioquímicas, você nunca vai pegar a bactéria daqui desses cantos, onde tem muita bactéria misturada. Você sempre vai pegar colônias isoladas, ok? Então, nunca você vai usar essa região aqui, ó, onde tem muita bactéria misturada. Sempre das bordas, certo? Então, eu vou pegar aqui a minha bactéria, vou mostrar para vocês como que funciona, né, as provas bioquímicas. Ó, primeira prova bioquímica que eu vou fazer é o citrato. E como que é o semeio do citrato? Simples demais, gente. Simples demais. Ó, simplesmente pega a bactéria e semeia ela no bisel, tá? Lembrando que no citrato você não pode colocar muita bactéria, tá? Então, não pode conter muita bactéria aqui. Por quê? Porque se tiver muita bactéria, você pode confundir a presença da bactéria ali com o fato dela ser ou não citrato positivo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado nesse procedimento. Próxima prova bioquímica, o agar TSI. Como é o semeio do TSI? Do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco, tá? Então, olha só, você vai pegar a bactéria, vai colocar ela lá no fundo, ó, furando o meio de cultura, tá? E depois você vai esfregar ela no bisel. Esse procedimento vai fazer com que você tenha a bactéria fermentando os açúcares lá embaixo e aqui em cima também. Próxima prova bioquímica que nós temos é a da motilidade. Então, motilidade, olha só que legal. Eu vou fazer a motilidade para você ver aqui, ó, tá? Ó. Mesma coisa, tá? Ó. Jogou ela no centro, tá vendo? Ela vai afundar
e depois você puxa retinho, para não parecer que foi móvel sem ser móvel, né? Ainda mais na Klebsiella, que é uma bactéria imóvel, a gente já conhece o perfil bioquímico dela, né? Ela é imóvel, gente. Prova da ureia, semeio apenas no bisel, tá, pessoal? Ó, semeio no bisel apenas, então, semeio feito somente no bisel, ó. Tá? E aí, será que Klebsiella é ureia positiva ou negativa? Ela tem ou não a enzima urease, né? Pegar mais um pouquinho da Klebsiella aqui, a nossa colônia, né, que a gente suspeita de Kleb. Vou colocar no malonato. E aqui no malonato, como é um caldinho, é só jogar lá dentro mesmo, tá, pessoal? E você pode estar se perguntando, mas professor, não tem que trocar de alça? Pessoal, não é necessário, tá? A gente está fazendo a mesma bactéria. Se você tem certeza que você não rasgou o meio para poder contaminar o próximo meio com os nutrientes daquele meio anterior, não tem problema. O que eu, Marcelo, gosto de fazer é trocar de um caldo para outro. Por quê? Porque aí o caldo, como é líquido, ele fica impregnado mais fácil. Mas, mesmo assim, eu já fiz várias vezes semeio usando a mesma alça, especialmente quando estava acabando a alça, e não teve absolutamente nenhum problema, tá, gente? Então, não fiquem grilados muito com isso não, beleza? E aqui o semeio no lisina, na lisina é do mesmo jeito. Aqui só vai ter uma diferença, tá? Depois que você faz o semeio do caldo lisina, você tem que colocar, como é que chama? Óleo mineral. Você pinga umas gotinhas de óleo mineral aqui, ó. Você faz o semeio aqui embaixo, né, ó. E você pinga umas gotinhas de óleo mineral aqui em cima, para evitar a passagem de oxigênio para a parte de baixo, tá? Pronto. Aqui eu vou colocar para que nós tenhamos estudo da nossa Kleb. E como a gente vai fazer uma carreirinha de tubo, eu vou colocar a Kleb só no primeiro. Então nós temos uma Kleb, isso é uma pergunta, né? Coloco só no primeiro, gente, ó. Geralmente a gente faz assim, ó. Ó, coloco no primeiro o nome da bactéria e os próximos eu deixo sem o nome mesmo, não tem problema nenhum, tá, ó. Beleza? Aqui, ó. Toda essa carreirinha é de uma Klebsiella, não uma suspeita de Klebsiella. E como que faz o Bactray? Vou mostrar. O Bactray vem num kit com esse líquido. Esse líquido aqui é muito usado no Bactray para isso, tá? Tem gente que diz que é soro, tem gente que diz que é água, mas isso aqui, pelo fabricante, ele diz que é água, tá, pessoal? Não é soro, não. Nesse caso aqui eu vou usar a alça grande, né? Porque eu quero pegar a colônia e turvar ela aqui. A turvação que nós fazemos aqui não é no olho, tá? É na escala 0,5 de McFarland, tá bom? Quem não conhece a escala de McFarland, eu vou mostrar para vocês já já, tá? Eu tenho um outro tubinho desse aqui exatamente igual, a diferença é que ele é escala 0,5, padrão 0,5, tá? Vou já mostrar para vocês, ó. A gente pega a bactéria e suspende aqui dentro, ó. Suspendeu ela lá dentro, olha só. Como ela é muito mucoide, é importante você mexer super bem, tá, gente? Se tiver um vórtex, melhor ainda. Aí você mexe, deixa ela ficar bem turvinha. Exatamente assim. Nossa, tá ótimo. Vou pegar outra para vocês verem, tá, gente? Só um pouquinho, peraí. Só pegar aqui. Ela fica aqui, ó. A gente deixa ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Escala padrão McFarland, 0,5. E aí a visualização ela é bem manual. Ó. Você vai colocar uma do lado da outra e você consegue ver que a turvação é semelhante entre elas, tá? Então, é visual, totalmente visual. Então, beleza. Fiz a minha turvação, né? Vou sempre deixar ela homogeneizando para não correr o risco nenhum. Geralmente, quando eu, Marcelo, uso o Bactray, pode escorrer essa aguinha aqui. Tem que evitar, gente. Tem que tomar muito cuidado. Mas faça sempre em cima de papel, porque se escorrer, você vê. E qual que é o procedimento? É esse aqui, ó. Você vai pegar uma pipeta, né? Uma pipeta graduada. Onde é que tá a pipeta? Ah, tá aqui, deixei aqui embaixo. Pronto, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cada pocinho desse tem aproximadamente 100 microlitros. Então você vai pegar uma pipeta, vai girar aqui, ó, fazer 100 microlitros. Pronto, 100 microlitros, certo? E aí você vai pegar aqui, ó,
sem pegar na ponta, tome muito cuidado. Ah, tem que abrir aqui o painel, tá? Ó. Abre o painel, tá bom? Ó. E você vai desprezar 100 microlitros aí em cada uma das poças, tá? Tampinha para cima, para evitar contaminação. E eu gosto muito de fazer assim, ó. Ó, guiar com o meu dedo, tá? Ó. Guiando com o meu dedo, eu corro menos risco de me contaminar e contaminar o material. Então, coloquei no poço 1, tá? Coloquei no poço 1. Você não pode homogeneizar, tá? Tem gente que fala assim, homogeniza com a pipeta fazendo assim, ó, apertando, né? Não faça, tá? Porque senão você vai fazer uma diluição do meio de cultura de um poço no outro. Então você tá fazendo bobagem, não pode, tá? Então, pegou, vai desprezando em cada um dos poços, tá? São exatos 100 microlitros. Ah, o fabricante fala para desprezar na parte de baixo. Eu sei, gente. Só que assim, eu acho que a quantidade em cada um dos poços não é ideal quando a gente faz na correria. E como eu estou fazendo pouquinho, aqui é só uma, não tem problema eu fazer poço por poço, pipetando, tá, gente? Então é por isso que eu estou fazendo assim. Mas eu sei que é mais demorado e tudo mais, não se preocupem, tá? Então, estou pipetando, colocando aqui para vocês verem na moralzinha, ó. Certo? E ainda sobrou um pouquinho. Olha que legal, ó, sobrou um pouquinho, tá vendo? Esse pouquinho que sobrou aqui, sabe o que eu vou fazer com ele? O antibiograma. Com isso aqui eu consigo fazer o antibiograma. Então, show de bola, maravilha. É a mesma turvação 0,5 de McFarland. Então, posso usar, né? E aqui fica, ó, olha só que legal. E aqui eu tenho o meu Bactray com todos os meios de cultura aqui dentro, ó. Tá, ó. O pozinho tá no fundo. Aí, pra soltar esse pó, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu faço isso, ó, eu homogenizo. E aí ele dá essa soltadinha. Pronto. Depois disso eu pego esse Bactray, coloco numa caixinha e levo para a estufa. É isso que a gente faz. Beleza? Vou colocar ele para cá, para não correr risco de contaminação. Então o que nós fizemos? Analisamos e interpretamos o crescimento microbiano de uma Klebsiella nos meios de cultura, tanto no cromogênico, como no maconque, como no chocolate. Maravilhoso demais, né? Próxima bactéria que nós podemos fazer uma análise rápida aqui, para nossa aula não ficar muito longa. Isso aqui é um Citrobacter, né, ó. Olha essa colônia que linda. Meu Deus, que colônia linda. Linda demais. Colônia de Citrobacter, tá, ó. Linda demais. Precipitação de sais de bilho, ó, nas bordinhas, né? Não vou fazer prova bioquímica dela não, senão a gente vai demorar um ano aqui fazendo, né? Fazendo nossa aula, né? Aqui, quem é essa? Ah, provavelmente isso aqui é uma serrácea. Tem um pigmentinho levemente avermelhado. Não tá muito vermelho, mas levemente avermelhado, né? Mas eu não sei. Vamos fazer... eu posso fazer prova bioquímica, né, durante a rotina aqui e mostro para vocês na próxima aula também. Ó, esse aqui, por exemplo, é um Staphylococcus, ó. Beta-hemolítico. Conseguem ver as hemólises ao redor da colônia? Acho que nessa câmera vai ver melhor. Olha as hemólises ao redor da colônia, ó. Vou dar um zoom para vocês verem, ó. Olha a hemólise, ó. Ao redor da colônia, você vê luz passando, ó. Essas luzes que você vê, ó, ao redor da colônia, ó, tá vendo, ó? Olha lá a luz passando, ó. Isso indica que é hemólise, tá, ó? A bactéria produziu hemolisinas, tá bom? Linda demais. Isso aqui é um Staphylococcus aureus. Vamos identificar esse Staphylococcus aureus? Acho que vai ser legal aqui, hein? Vamos identificar o Staphylococcus aureus. Que prova que eu faço para identificar o Staphylo aureus? Você pode usar a prova da catalase primeiro, não para identificar Staphylo aureus, mas para você saber se você tem realmente um Staphylococcus. E como que funciona a prova da catalase? É assim. Você vai pegar uma lâmina, você vai gotejar um pouquinho de água oxigenada. Vou colocar aqui 100 microlitros, ó. Tá? Coloquei 100 microlitros. E aí você vai pegar uma alça bacteriológica da bactéria que você suspeita que é o estáfilo. E aí você vai semear
né? Na verdade, você vai colocar aí. É esse? Não, é outro. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui do lado, ó, tá? Você vai pegar um pouquinho da bactéria, então eu vou pegar ela aqui. E desse pouquinho que eu peguei, eu faço a prova da catalase, tá bom? Peguei um pouquinho. Agora eu quero fazer a prova bem pertinho da câmera para vocês verem as bolhas. Quero muito que vocês consigam ver as bolhas bem direitinho, tá? Ó. Observe a produção das bolhas, gente, ó. Ó lá as bolhas, ó, tá vendo? Ó. Conseguem ver as bolhas, gente? Ó. Espero que vocês consigam ver bem aqui, ó. Olha as bolhas, gente, ó. Conseguem ver, ó? Todas essas bolhas indicam que essa bactéria tem a enzima catalase. Logo, nós estamos diante de um estáfilo, certo? Qual prova eu posso fazer para saber se nós temos um estáfilo aqui? A prova da coagulase ou a prova do manitol. A prova da coagulase eu vou fazer, mas eu só vou mostrar ela amanhã, porque precisa de 4 horas de intervalo na estufa. A prova da coagulase é bem simples, é um tubo como esse aqui, ou como esses outros grandões, com plasma de coelho, e a gente pega esse tubo, coloca a bactéria, faz uma suspensão dela, joga lá dentro. Eu vou explicar tudo com calma amanhã, porque eu vou fazer para você ver uma simulação, né? Eu vou fazer com antecedência para que durante a aula você consiga ver o resultado. Então eu vou fazer uma prévia e depois eu faço o resultado. Mas hoje nós conseguimos fazer, sabe o quê? A prova do manitol. Então eu vou pegar o manitol aqui, peraí. Ó, esse aqui é o manitol. Esse meio de cultura aqui, ó. Olha a cor dele, ó. É um vermelhinho, né? Leve, um vermelho leve. E a prova é feita da forma muito simples. Você vai pegar a sua colônia e você vai semear no meio de cultura, tá? Semeou, né? Semeou, pegou seu estáfilo, pega sempre da borda, tá? Da colônia. Pega o seu estáfilo e faz o semeio aqui, ó, no seu manitol, tá bom? Semeia o que você quiser, tá? Inclusive, você pode fazer o manitol de mais de uma bactéria, né? Você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, 2, 3 estáfilos que você suspeita, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Beleza? E aí você leva para a estúfula. Para a estufa, né? E aqui eu vou colocar Staphylococcus aureus, né? E amanhã a gente vai junto fazer a prova da catalase, beleza? Perdão, da coagulase. Prova da coagulase amanhã. Pessoal, viram como é simples fazer o processo aqui de identificação, né? Uma identificação presuntiva junto com provas que possam confirmar as minhas bactérias. Qual seria o próximo passo agora? Por exemplo, eu tenho suspeitas fortíssimas de que isso aqui é uma Klebsiella. Então, será que eu preciso esperar sair o resultado da confirmação de que ela é uma Klebsiella para fazer o antibiograma? Não, você não precisa, tá? Tem gente que é bem metódico e fala assim, não, só vou fazer o antibiograma amanhã, porque é amanhã que eu vou ter certeza que é uma Klebsiella. Porém, a gente vai quebrar essa objeção dessa forma. Olha só, a bactéria fermentou lactose no McConkie, certo? Então ela fermenta glicose também, porque lactose é uma junção de glicose com galactose. Então isso aqui é uma enterobactéria. Independente de, por exemplo, vai lá, não deu Klebsiella, deu uma Escherichia coli. Não deu Escherichia coli, deu um Enterobacter, deu uma Citrobacter. Não importa, por quê? Todas são enterobactérias. Portanto, eu vou fazer o antibiograma considerando os discos de antibióticos para enterobactérias. É extremamente simples. Ponto final. Não tem mistério, não tem mimimi. Então vamos fazer o antibiograma para a gente aprender na prática? Vou pegar as bactérias aqui que eu vou usar para semear. Vou fazer o antibiograma da nossa Klebsiella, né? Para fazer o antibiograma também é bem simples. Você faz uma turvação na escala de McFarland, né? E você vai fazer o semeio no Agar Miller-Hinton, né? Como esse aqui é Agar Miller-Hinton, essa placa gigante, né?
A gente usa a placa grandona porque aqui nós temos a quantidade ideal de antibióticos para usar em cada placa. Amanhã, quando nós formos analisar os crescimentos e fazer a leitura de antibiograma, eu vou mostrar para vocês, né, tudo isso sendo feito através da interpretação. Então a gente vai interpretar vários antibiogramas também com as orientações do BRCast na nossa próxima aula. Nós usamos esses discos aqui, ó, para o antibiograma. Por exemplo, esse é o disco com os antibióticos específicos para a série urinária. Então vou botar ele aqui do ladinho porque nós vamos já usar. Esse outro, ó, são os discos específicos para gram positivos, tá vendo? Ó? São os discos específicos para gram positivos. E aqui nós temos os discos específicos para gram negativos, tá? Então, Klebsiella é um gram negativo, então vou escolher os discos para gram negativo, beleza? Então, eu vou abrir aqui. Como que é isso aqui? São discos que ficam dentro dessa grade, ó. É uma grade, na verdade, ó. Olha que legal. Vou tirar só um, que eu vou fazer só de um. Esse é o antibiograma mais rápido que você vai ver na sua vida, né? Ah, eu não tenho esses discos, o que eu faço? Ah, usa disco por disco. Pega o potinho, pega o disco e coloca lá. A diferença é que você tem que conferir na tabela do BRCast. Amanhã eu vou dar orientações sobre isso, tá? Na nossa próxima aula. Então, qual é o próximo passo aqui? Fazer a semeadura da nossa suspensão bacteriana no nosso Miller-Hinton. Então, vou só pegar um suave. Tem que ter um suave estéreo, tá? Pronto, peguei o meu suave. Tá aqui, ó. Beleza? Aqui meu suave. Vou pegar aqui, ó. E eu vou mergulhar na minha suspensão padrão 05 de Macfarlane, tá? Ó, mergulhei. Mergulhou, girando, ó, tá? Tira o excesso na parede do tubo, fecha de novo para não ocorrer de você esbarrar e se contaminar ou contaminar a bancada, tá? E a partir de agora eu vou fazer o estriamento aqui no meio de cultura. Existem várias formas de fazer o estriamento para o antibiograma. Eu vou mostrar uma das que eu mais gosto. Eu trago um risco aqui até a metade e eu faço assim, ó. Lembrando que o tipo de estriamento é justaposto, que significa dizer que você tem que fazer um risco logo atrás do outro, bem juntinho, ó. Joguei lá em cima, vou para o segundo quadrante, tipo semeio quantitativo que eu mostrei na aula de ontem, tá? Na nossa primeira aula aí do curso, ó. Bem juntinho. Certo? Vou para o terceiro quadrante, fazendo a mesma coisa, ó. Porque assim eu consigo espalhar a bactéria sobre toda a superfície da minha placa, tá? Sobre toda a superfície. Certo? E depois eu vou fazer no quarto e último quadrante. Existe uma outra forma de fazer isso? Existe. Você pode simplesmente fazer o semeio de cima a baixo, sem problema nenhum. A diferença é que você tem que fazer em pelo menos 3 direções, tá? Então, você faz isso, vamos supor que você fez isso, ó. Bem juntinho, tá, gente? Não esquece que tem que ser juntinho. Aí você tem que fazer em pelo menos mais 3 direções, tá bom? Descarto o meu suave e eu espero 15 a 20 minutos, porque é o tempo de crescimento médio de dobrar a população de uma bactéria. Depois desse período, eu não vou fazer agora, porque a gente vai usar isso aqui na prática de verdade, tá? Para a nossa aula de amanhã, vou esperar os 20 minutos mesmo. Ou vou fazer vários outros depois, né? Mas aí você vai tirar o disco do pacote, ó. Isso aqui é um disco, ó, que fica no pacotinho, ó, tá vendo? São vários discos, ele tem uma película aqui de plástico estéreo. Aí você pega ele e coloca aqui em cima, ó, dentro do meio de cultura, né? Abre o meio de cultura e coloca ele lá dentro, ó. Depois que você faz isso, você tem o quê? Você tem os discos se difundindo ali, né? Essa é a técnica do antibiograma manual pela técnica de disco de fusão. Depois disso, leva para a estufa e espera para ver o crescimento microbiano, beleza? Simples demais, né, gente? Isso aqui é simples pra caramba, meu Deus do céu. Muito bom, né? E aí, pessoal, conseguiram entender como que funciona uma rotina básica de identificação, uma rotina básica de interpretação do crescimento microbiano, uma rotina básica sobre as provas bioquímicas que a gente usa? Essa é a nossa aula sobre
esse momento, onde a gente aprendeu a caracterizar macromorfologicamente as colônias e fazer as provas bioquímicas, tá bom? Isso aqui é sensacional e muito prático. A gente aprende demais. Vocês não têm noção disso. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Só uma coisinha rápida que eu quero que vocês tenham. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa relacionada à nossa pós-graduação em microbiologia, tá bom? Quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Olha só, vou só passar álcool na minha mão, porque eu quero que vocês vejam uma coisa. Vou colocar vocês aqui no cantinho, aqui ó, bem aqui. Só colocar a câmera aqui na cadeira para ficar mais fácil. Que eu quero ver vocês bem de perto. Pronto. Prontinho. Vou tirar minha máscara aqui. Ontem eu falei que nós temos uma pós-graduação em microbiologia e algumas pessoas até mandaram mensagem ontem no Instagram, eu até mandei o link lá por lá já. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a nossa pós-graduação. Eu quero que vocês conheçam a única pós-graduação em microbiologia no Brasil que tem um portal exclusivamente dedicado para ela e totalmente prático. Presta atenção, vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto, a partir de agora vocês estão vendo a minha tela. E eu quero mostrar um pouquinho do nosso portal, né? Esse é o nosso portal, onde você, que é nosso aluno da pós-graduação, tem acesso. Inclusive, eu queria saber se tem aluno da pós-graduação assistindo esse curso, né? Porque nós temos vários alunos da pós-graduação que sempre participam desses cursos. E esses cursos sempre ficam disponíveis lá dentro também, como conteúdo das aulas, né, das disciplinas. Esse é o nosso portal da pós, né? Na verdade, o portal da Microlab. E aqui dentro você vai ter acesso, se você fizer a sua matrícula na pós-graduação, você vai ter acesso à sua turma. Por exemplo, tem aluno da primeira turma aí, olha só, a primeira turma começou em maio, a gente já vai formar a primeira turma no ano que vem, em maio. A segunda turma começou em agosto e a sua turma, que você vai entrar, eu tenho certeza absoluta, vai começar agora, esse mês. Então, observe. Eu vou mostrar para vocês aqui as disciplinas que nós temos na nossa pós-graduação. Primeira coisa que você precisa saber, a nossa pós-graduação é 100% online. É uma pós-graduação em microbiologia 100% online, 360 horas de certificação, um curso de duração de 12 meses e ele é reconhecido pelo MEC, tá bom? Nós somos um polo de educação à distância reconhecido pelo MEC junto a uma faculdade que está nos ajudando no processo de credenciamento e de certificação dos nossos cursos de especialização. Fazendo esse curso de pós-graduação em microbiologia, você é considerado especialista em microbiologia. O nome do nosso curso é Microbiologia Clínico Laboratorial. São 9 disciplinas ao longo de 12 meses de curso. Tem gente até perguntando, né, como que funciona? Eu vou explicar para vocês. Eu sei que vocês estão animados. Eu sei que teve muita gente que perguntou ontem sobre isso. A nossa pós tem duração de 12 meses e são 9 disciplinas. Essas disciplinas elas têm tempo para começar e tempo para finalizar. Por exemplo, a primeira disciplina começa no dia 1 e vai até o dia 30. Isso é um exemplo, tá? Então, quando essa disciplina finaliza, você faz uma prova dela, acabou, e aí você vai para a segunda disciplina. Não é todas de uma vez só, porque aí fica tudo muito bagunçado, né? É uma disciplina por vez. E depois que você vai para as próximas disciplinas, as últimas ficam disponíveis para você ver e rever quantas vezes você quiser. As aulas práticas são transmitidas aqui de um laboratório como esse. Era do nosso laboratório antigo, agora é desse laboratório aqui, tá? Então, quais são as disciplinas que nós temos na nossa pós? São essas, ó. Introdução e nivelamento em microbiologia, para quem não sabe nada de microbiologia, mas quer entender como funciona. Então, nessa disciplina a gente mostra o laboratório, mostra como que funciona na prática as coisas, mostra, por exemplo, os equipamentos, fala sobre microscopia, é muito legal. Na segunda disciplina, nós falamos sobre biologia do desenvolvimento microbiano. Aqui já começa algumas práticas. A gente tem microscopia, a gente tem estudo da morfologia, a gente tem metabolismo, crescimento, genética, né?
todos os conteúdos ali básicos relacionados. A terceira, imunologia dos processos infecciosos. Essa disciplina ela é ministrada por um doutor, um biomédico doutor, que é o Jefferson. Ele é muito fera, traz muita experiência prática, ele é biomédico do LACEN, né? Então ele é extremamente capaz, né? E traz muito conteúdo legal pra gente. A quarta disciplina chama-se Laboratório de Microbiologia, Práticas Básicas e Fundamentais. Essa disciplina, ela é com certeza a primeira disciplina prática mais importante. Por quê? Porque é nela que você vai aprender sobre os meios de cultura, sobre a química por trás dos meios de cultura. É nela que você vai aprender, por exemplo, sobre o processo de semeadura, as formas de semeadura. Nela que já tem, por exemplo, algumas noções sobre o processamento de amostras. Então é aqui que você vai aprender a fazer coprocultura, urocultura, hemocultura, cultura de secreções, cultura de líquidos, né? É nela que você vai aprender sobre o diagnóstico da tuberculose, por exemplo. Nós temos um módulo só sobre... Eu vou mostrar para vocês já, tá? Próxima disciplina, gram-positivos e doenças, né, relacionadas. Então aqui você vai aprender sobre técnicas de identificação de gram-positivo e as doenças que elas causam. Gram-negativo e as doenças que elas causam. Então a gente vai falar sobre as doenças que as bactérias gram-negativas causam. Esses módulos são dados por mim e por uma biomédica especialista do Laboratório Ramos de Campinas, a Tássia, a doutora Tássia, maravilhosa, fala muito bem sobre isso, compartilha muitas experiências dela. A próxima disciplina chama-se Controle de Qualidade e Vigilância, né? Na verdade, é isso mesmo, Controle de Qualidade, Vigilância e Infecções. Então essa disciplina aqui ela é muito legal para aprender a entender o controle, a epidemiologia, né? A próxima, que é a oitava, fala sobre a farmacologia dos antimicrobianos, antibiograma e BRCast. Aqui você vai aprender tudo sobre farmacologia dos antimicrobianos, interação, mecanismo de ação, né? Vai aprender sobre como fazer e interpretar antibiograma de várias formas e vamos falar sobre a implantação do BRCast. Não é uma mentoria sobre implantação, mas a gente vai dar dica muito legal aqui. E por último tem a disciplina de mecanismo de resistência e controle de infecção, para finalizar o curso, tá? Vamos ver como que funcionam as disciplinas, eu vou mostrar aqui, eu vou pegar a disciplina de práticas, né? Como que essa disciplina funciona. Dentro das disciplinas tem seus módulos. Por exemplo, nessa disciplina tem o módulo 1, meios de cultura, módulo 2, processamento de amostras, módulo 3, diagnóstico laboratorial da tuberculose, módulo avaliativo, né? E módulo interativo, que são os encontros ao vivo, as gravações, os conteúdos das aulas ali, tá? Por exemplo, essa disciplina acabou de acontecer, né? Aqui, ó, se eu clicar, eu vou ver o encontro ao vivo, que foi no dia 5 desse último mês aqui, né? E aqui tem a aula gravada desse encontro que foi feita, tá? E como que funciona as outras aulas? Por exemplo, eu vou abrir o módulo de diagnóstico da tuberculose para você ver, tá? Aqui tem várias aulas, ó, tá vendo? Tem a apostila, leitura de lâmina de tuberculose. Então aqui eu mostrei como que funciona a leitura de uma lâmina. Deixa eu baixar o som para não atrapalhar. Pronto, ó. Aqui eu estou mostrando como que é feita a contagem, né? Através ali da lousa que eu sempre uso. E aqui eu estava fazendo a leitura da lâmina, mostrando no microscópio também. Então estava mostrando ali como que a leitura é feita na prática para você observar o que é a morfologia, o que é o bacilo de Koch, enfim, trago todas essas experiências aqui para vocês na leitura da lâmina. Vamos ver mais um? Ah, estão pedindo para ver mais? Vou mostrar então o módulo de processamento. Aqui vocês têm o módulo de processamento, ó, urocultura, ó, urocultura é a que mais tem aqui, tá? Ó, vamos abrir uma aula aqui da urocultura, processamento de urocultura, vamos lá. Essa aula é teórica ou é prática? Deixa eu ver. Vamos ver se ela é teórica. Ah, essa aqui ainda é teórica. Eu quero abrir uma aula prática para vocês verem, tá? Processamento de amostras. Ponta de catéter. Ah, essa aqui é a de identificação de uropatógenos. Olha só que legal. Ó, aqui eu estou mostrando a tabela, como funciona as reações bioquímicas direto na tabela. Essa tabela vocês recebem, tá aqui nas apostilas, ó, material de apoio, ó. Tá vendo? Gente, a nossa pós-graduação é extremamente prática. É uma pós-graduação que mostra para você, na prática, como funciona um laboratório de microbiologia. Vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Atualmente nós temos uma pós em microbiologia e uma pós também em patologia clínica, em processo de liberação, tá? Hoje nós estamos abrindo as inscrições para a turma da pós em microbiologia. A pós vai começar daqui a alguns dias. E eu vou deixar aqui, vou mandar no chat aqui para vocês
o link, só um pouquinho, vou colocar no chat, pronto, mandei. E vou colocar também, só parar aqui a transmissão da tela, pronto, parei. Eu vou também mandar para vocês, deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa pós para vocês conhecerem, e mandei agora no chat o link da pós também para você fazer sua inscrição, caso você queira fazer. Primeira coisa que você faz é uma pré-inscrição com os dados, e você espera a página carregar, e você vai para a próxima página para poder fazer a confirmação da inscrição através do pagamento da matrícula, tá? E aí, caso você tenha alguma dúvida, é só chamar o nosso suporte que a gente te ajuda. Faça sua inscrição na nossa pós, a gente está com um cupom de desconto. Use o cupom MICRO20 para ter 20% de desconto na matrícula, tá bom? Na matrícula. E no link que eu deixei você vai ter todas as informações sobre pagamento, mensalidade e tudo mais, beleza? Acho que é isso, né, por hoje. Tivemos um dia super cheio de conteúdos, um dia super cheio aqui de novidades e de prática, porque é isso que importa, né? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo, por terem aproveitado esse curso até o dia de hoje. E amanhã, com certeza, é o dia mais importante. Por quê? Porque é amanhã que a gente vai fazer o antibiograma, vai falar sobre BRCASH e vai interpretar as provas bioquímicas que nós fizemos. Então é por isso que amanhã é o dia mais importante. Um abraço. Eita, a voz falhou. Um abraço e nós nos vemos na próxima aula, gente. Tchau, tchau.